Deus aqui. Agora vai descer o conhecimento, né? Para nós sermos edificados na palavra, fortalecidos na palavra de Deus. Amém? Levante suas mãos para cá em direção ao servo do Senhor. Nós vamos apresentar o servo do Senhor. Vai ser boca de Deus para nós nessa noite. Glória a Deus, amém? Oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós colocamos nas tuas mãos a vida do nosso irmão Michel, Senhor. Jesus querido, ó Deus, como teu servo nesse ensino de hoje. Cresceis, Senhor Jesus, ó Deus, ó Pai. Senhor Jesus, ó Deus, tome nas tuas mãos, faça dele canal. Senhor Jesus, instrumento. Senhor Jesus, para a tua igreja, Pai. A tua palavra, Senhor, é alimento. É o pão, Senhor Jesus, ó Deus, Pai, para a nossa vida. Usa o teu filho. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém? Recebemos o servo do Senhor com palmas e agradecemos em nome de Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Gostaria primeiramente de estar agradecendo a oportunidade ao pastor Márcio, a pastora Gorete, ao pastor Jurandir, a pastora Fátima, o pastor Patrick. Estaremos meditando na palavra do Senhor e agradecendo e exaltando o nome dele. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gálatas 5, do versículo 16 ao 18. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Porém, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Eu gostaria que todos repetissem essa parte do versículo. Porém, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Amém? Os irmãos podem sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, Paulo escreveu a carta aos Gálatas num tempo que estava tendo uma divisão dentro da igreja. Existia um grupo chamado judaizantes, que esse grupo, eles estavam tentando modificar o pensamento, né, e criar divisões dentro da igreja para os já convertidos que estavam na região da Galácia. A Galácia, na verdade, hoje é a região onde fica a Turquia, né, a região ali do Oriente Médio. E o principal objetivo da carta aos Gálatas era combater realmente esse ensino errôneo que, vamos supor, você que é cristão, você deveria seguir todas as tradições, todas as leis que já foram reveladas no Antigo Testamento. E ele combate, né, esse pensamento através dessa carta. E essa carta ele nos ensina: é pela graça que nós somos salvos, é pela fé que nós somos salvos, né? Nós não precisamos manter as tradições, manter todo o calendário, né, que já era seguido pelo povo, né? Porque realmente Jesus ele já pagou o preço na cruz e ele é a nova redenção que nós temos através para poder chegar até Deus, né? E um dos ensinamentos que ele começa a ensinar aqui a partir do capítulo 5 é sobre essa questão da dualidade que a gente tem entre a carnalidade e a lei, né? Então, para a gente poder entender um pouco sobre toda essa questão da lei, né, e como que isso pode se corresponder nos dias de hoje, a gente vai meditar em alguns versículos que eu estarei lendo junto com os irmãos. Vamos primeiramente voltar, né, e entender todo o contexto que a gente tem sobre o pecado, né? A Bíblia diz em Romanos 5:12 que, portanto, assim como só por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então, como nós podemos, né, estudar na Bíblia, em Gênesis, através da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, né? E o pecado entrando no mundo, ele entrou também a separação de Deus. Nós tínhamos, né, antes do pecado entrar no mundo, nós tínhamos plena comunhão com Deus. Adão e Eva, né, o primeiro ser humano na Terra, ele tinha plena comunhão com Deus. Mas como o pecado entrou no mundo, isso criou uma separação entre o homem e Deus. E também em Romanos 3:23, a palavra nos diz, né? Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Então a palavra diz sem exceção, não é nacionalidade que vai fazer diferença, não é uma religião que vai fazer diferença.
a palavra de Deus fala que todos pecaram, né? Então todos estão destituídos da glória de Deus. Todos já nascem já com essa descendência adâmica, já do pecado, o pecado dominando, né? E o pecado escravizando tanto a mente quanto também o agir, né? Que as pessoas estão destituídas da glória de Deus. E agora nós precisamos entender também um pouco o contexto da lei e como que ela foi dada a nós, né? Em Romanos 7:7, na segunda versículo, nos diz assim: mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Então, qual que era a importância da lei? Qual que é a importância? A lei ela é viva, ela é eficaz, né? Mas a palavra nos diz que o conhecimento do pecado ele vem através da lei. Deus ele nos revelou através da sua palavra todo o conhecimento. É como se fosse a gente pegasse um espelho, né? Um espelho perfeito, e a gente colocasse esse espelho na frente de nós. Nós vimos que a nossa imagem ela foi a gente teve, né, a nossa imagem quebrada na semelhança de Deus por questão do pecado. Isso que a lei nos faz, né? Isso que a lei nos mostra, que nós somos imperfeitos, que nós somos sim pecadores, né? E em Romanos 3:20 a Bíblia fala: por isso nenhum ser humano justo diante dele, baseando em obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então o pecado realmente ele escraviza e ele traz maldição, né? Traz realmente pessoas que estão ali no dia a dia batalhando, estão ali no dia a dia tentando mudar de vida, mas por si mesmas elas não conseguem. Por quê? Porque essa escravidão, né, fica na vida da pessoa e ela só pode ser liberta pelo poder de Deus. Quando nós vemos então que o pecado entrou no mundo e a lei ela vem para nos mostrar a realidade do ser humano, nós vemos quão frágil e quão dependente nós somos de Deus. E a Bíblia nos ensina também, em Gálatas 5, de 19 a 21, que por consequência, tanto do pecado e por consequência também da depravação do ser humano, nós temos as obras da carne, né? As obras da carne, então elas estão relacionadas com a lei, porque a lei ela nos trouxe o conhecimento. Nós somos escravos do pecado até quando não conhecíamos a Jesus, mas a obra da carne ela é consequência de todo esse cenário que a gente teve da desobediência de Adão e Eva, né? E a Bíblia nos diz, Gálatas 5, 19 a 21, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções e inveja, embriaguez e orgias e coisas semelhantes. Então, a palavra nos diz que, por consequência do pecado, o ser humano está nessa depravação. E nós podemos ver aqui que, se a gente considerar essas obras da carne, elas são divididas em 4 grupos, né? O primeiro grupo, a gente pode considerar que são os pecados sexuais. Então, imoralidade sexual, impureza e devassidão são crimes, são pecados, na verdade, que nos afastam do propósito inicial do casamento que Deus nos deu. Então, a palavra nos diz, né, que Deus criou o homem e a mulher, e Deus criou o homem e a mulher para o casamento. Tudo que é feito fora do casamento entra nesse grupo, né? E a gente pode ver um exemplo, né? Eu vou mencionar um exemplo na Bíblia, de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, eles tinham todos esses pecados, né? Eles seguiam realmente toda a questão de depravação sexual. A parte também de pecados espirituais, idolatria e feitiçaria, um outro grupo, né? de obras da carne. Então, um exemplo que a gente teve também de idolatria foi o bezerro de ouro. Quando Moisés subiu ao monte para orar, o que o povo fez? Só foi ele virar as costas, o povo falou assim: não, nós precisamos de um Deus aqui na terra. Nós vamos derreter o ouro e vamos fazer um bezerro de ouro. Eles falaram: a presença de Deus não é suficiente conosco. A gente precisa criar um Deus aqui. Isso também virou uma idolatria ali para eles, né? Pecados relacionados pecados relacionais, né? Então tudo que eu tenho convívio com o ser humano, muitas vezes eu posso cair em um desses pecados, que é o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, dissensões, facções e inveja. Então a gente pode ver um exemplo claramente na Bíblia, que foi o assassinato, né, de Caim e Abel, né? Então a gente pode ver que entre irmãos eles começaram lá no começo da Bíblia já ter ódio,
já ter divisão, já ter ciúmes, né? Então a gente pode ver que o pecado ele não tem, o pecado ele está se multiplicando hoje, sim, ele está se multiplicando hoje, mas é desde Gênesis que a gente pode ver que a raça humana ela vem sofrendo consequências do pecado, né? E o pecado de excesso também, a Bíblia nos fala, né? Bebedeiras, orgias e ambição egoísta, né? Então um exemplo bem claro que a gente pode também ver na Bíblia é quando Herodes estava, né, celebrando e festejando, e ele prometeu a cabeça de João Batista, né? Ele falou assim, naquela bebedeira, naquela bagunça que eles tinham no Império Romano, ele prometeu e conforme a palavra dele, João Batista acabou falecendo. Então todas essas obras da carne, elas se resumem numa natureza do ser humano, que o ser humano fica combatendo, brigando consigo mesmo. Porque conforme a gente pode ver em Romanos 7, 21 a 23, a palavra nos diz assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, do que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado. Todos aqueles que não são redimidos, todos aqueles que não aceitaram Jesus Cristo, eles ainda vivem sobre essa lei. Eles ainda vivem sobre as obras da carne, né? Eles ainda vivem sobre a consequência de Adão e Eva. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, o cristão ele é diferente, né? E eu gostaria de estar comentando agora sobre o comparativo que a gente tem dos frutos do Espírito, né? Então a palavra nos diz assim, Romanos 1, versículo 1 e 2. Romanos 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Então nós podemos ver agora uma outra lei operando. Nós vimos até agora no momento uma lei que era uma lei de escravidão do pecado, uma lei que estava vindo de consequência do pecado que vinha de Adão e Eva. Mas agora nós vemos uma outra lei. Aqueles que aceitaram Jesus no seu coração, eles podem ver uma lei do Espírito Santo nessa terra. Nós estamos ainda assim nesse mundo de pecado, nós estamos ainda assim vivendo na consequência, né, nesse mundo que ele está sob o domínio do pecado, sob o domínio de Satanás. Mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Conforme foi pregado nesses dias, o Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Então nós podemos ver que realmente a nossa vida começa a mudar. Toda aquela lista, né, de obras da carne, elas já não escravizam mais a nossa vida como escravizava antes de nós aceitarmos Jesus. Então nós podemos ver, em Gálatas 5, de 22 a 23, glória a Deus, aleluia. Nós podemos ver que os versículos, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós podemos ver que nós começamos a andar, como a Bíblia nos fala, nós começamos a andar na contramão do mundo. Nós já não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos da obra da carne. O cristão ele pode vir a falhar, ele não é perfeito, mas ele não é escravo, ele não está mais sob o domínio da carne. E a palavra nos diz que o fruto do Espírito, ele também pode ser dividido, né, em três grupos principais, né? A gente tem o fruto do Espírito na relação com Deus. Então, amor, alegria e paz. O maior exemplo que a gente pode dar, sem comparativo na Bíblia, é de Jesus, porque ele se desfez da sua glória e ele veio na terra para nos salvar. Então, ele foi o maior exemplo do amor, né? Na questão da relação com os outros, nós temos também longanimidade, benignidade e bondade, né? Então, nós precisamos, né, ter paciência, ter bondade e um caráter íntegro, né? E um exemplo que a gente pode ver foi na vida de Estevão. Estevão ele estava professando a fé e ele era um dos diáconos, né, que professava a fé em Atos, né? E nós podemos ver que conforme Deus começou a usar a vida dele, como ele começou a pregar a palavra, nós vemos que ele começou a ser perseguido. E principalmente perseguido para aqueles que um grupo religioso, né, que era um grupo que dizia que ele não estava seguindo a verdadeira fé. Mas o exemplo que nós temos, né, que ele na verdade ele perdoou todos aqueles que pedrejavam. Ele falou, não leve em consideração, né, o que eles estão fazendo, né? Então a gente pode ver esses frutos também na vida de Estevão. E também no caráter pessoal. A palavra nos diz do caráter pessoal, fidelidade, retidão
Então, um exemplo que a gente pode ver, né, a questão de Paulo, né, porque realmente assim, depois da conversão, ele estava acostumado, né, a ser como se fosse uma pessoa de autoridade, uma pessoa que tinha, né, muito respeito, mas muitos questionaram a fé dele, muitos questionaram falando realmente se ele foi convertido, se ele realmente estava seguindo, mas ele teve, né, o domínio próprio diante de todas essas acusações. Então, na verdade, assim, nós temos como se fosse essa dualidade, né? Por mais que a gente vive no corpo físico, a gente vive nessa terra, nós somos ainda, né, limitados quanto à nossa natureza adâmica que veio do pecado, mas agora o Espírito Santo ele está começando a trabalhar em nossas vidas. E nós podemos começar a ver a obra do Espírito Santo trabalhando em nossos corações. Aquele viver, né, muitas vezes, aquela questão do seu testemunho, né, as pessoas te conheciam por estar bebendo, as pessoas te conheciam por estar na prostituição, as pessoas te conheciam por você ser aquela pessoa que era infiel, que era mentiroso, que passava a perna, que tentava ser esperto em situações, tentava roubar. Agora todas essas questões elas caem por terra em nome de Jesus. E nós podemos ver que o fruto do Espírito começa a trabalhar em nossas vidas. As pessoas começam a ver em nossas vidas e falar assim: eu vejo algo diferente na vida dessa pessoa, eu vejo algo que não vem dela. Esse dom, esses frutos do Espírito, ele vem de Deus. E vindo de Deus nós podemos ver a mudança que realmente Deus vem transformar, porque isso não vem de nós. A palavra de Deus que nos fala, né, que o Espírito Santo habita. O espírito do homem e a carnalidade do homem, ela morreu com o pecado. Mas nós vivemos com Cristo. Assim que nós aceitamos Jesus, nós somos uma nova criatura e podemos buscar a presença do Senhor. Então, nós podemos ser convocados, né? A Bíblia nos fala, né, a não andar segundo a obra da carne. Nós não iremos vencer a batalha num dia e vamos pensar assim: eu já clamei a Deus, eu já busquei o Deus num dia e amanhã falar, já foi suficiente, eu já fiz isso ontem. O nosso caminhar com Cristo é dia após dia, dia após dia. A gente tem que ser fiel até a morte, como a Bíblia nos fala. A gente não pode abandonar e fazer que nem a mulher de Sodoma e Gomorra, que ela olhou para trás. Ela olhando para trás, ela virou uma estátua de sal. O que significa esse olhar para trás? É você olhar, não simplesmente olhar com os olhos físicos, mas olhar com pesar. Falar assim: eu poderia estar lá no mundo, eu poderia voltar à minha vida que eu era escravo lá do mundo, porque eu estou passando muita dificuldade. Dificuldade todos vão passar, tanto o ímpio quanto o cristão, a dificuldade, a luta, todos vão passar. Mas nós temos uma esperança que ela vai muito além do que o mundo pode oferecer. Deus ele tem preparado, a Bíblia fala, oh glória a Deus, Ele tem preparado um lugar para nós. Aqui nessa terra, muitas vezes assim, eu conquisto um apartamento, uma casa, mas eu tenho 35 anos, eu tenho 40 anos para pagar. Eu tenho muitas vezes uma conquista de um emprego, muitas vezes assim eu tenho um cargo, né? Então a pessoa agora é gerente, mas aquilo ali a pessoa vai envelhecer, vai chegar aos 50, 60 anos de idade, vai ter que aposentar, vai vir uma outra geração, vai pegar aquele cargo. Aquilo ali não tem valor, mas quando nós pensamos como cristão, o que Deus tem preparado, é ruas de ouro, aleluia. O que Deus tem preparado é eterno. O que é nossa vida em comparação à eternidade? A gente pode viver 70, 80, no máximo 100 anos, como a palavra diz, no cansaço. Muitas vezes o nosso limite. Mas a Bíblia nos diz que Ele tem preparado a eternidade para nós. Ele tem preparado a eternidade na presença do Senhor. O que Deus tem nos revelado agora através do Espírito Santo é só o começo. É só o começo de nossas vidas. Deus ele quer trazer libertação. Deus ele quer trazer cura. Deus quer trazer a presença do Espírito Santo. Mas nós temos que se atentar com a palavra do Senhor. Aleluia. Nós temos que se atentar com a presença do Senhor. Quando Deus fala, nós precisamos se atentar com as obras da carne. Quando Deus fala que nós precisamos vigiar. Quando Deus fala que nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, é porque Ele tem ciúmes. A palavra de Deus nos diz que Ele tem ciúmes. E esse ciúmes ele é num contexto benigno. Ele é um contexto que Ele quer realmente ter comunhão. Ele quer ter proximidade. Ele quer trazer cura. Ele quer trazer libertação. Ele quer trazer salvação. A salvação não é só para nós. A salvação é para nossa família. A salvação não é só para mim. Não é conforme nós podemos ver, o fruto do Espírito, ele não é egoísta. Nós temos que falar a palavra do Senhor para todos que nós convivemos.
porque o reino de Deus se aproxima. Nós podemos ver dia após dia que a palavra ela tem se cumprido. E nós sabemos que Cristo ele está perto para vir buscar a igreja. Mas a igreja redimida, a igreja sem pecado, a igreja sem mácula, conforme nós podemos ver na palavra, eles faziam toda uma preparação de levar o cordeiro diante da presença de Deus. E esse cordeiro não podia ter pecado. E o Espírito Santo ele está fazendo essa libertação. Ele está libertando, ele está tirando o nosso pecado. Ele está tirando tudo aquilo que é mancha dos nossos corações. E Ele vem para trazer os frutos do Espírito. Ele vem para trazer aquilo que é celestial. As pessoas não entendem, muitas vezes no trabalho, né? Muitas vezes, esse ano eu comentando assim um pouco da experiência que eu tive no trabalho. Toda oportunidade que eu tinha, a minha coordenadora, ela vinha e muitas vezes ela vinha me provocar. Ela não ficava satisfeita, que ela falava assim, não, mas ele ainda continua quieto, eu estou percebendo que ele não retruca. Ele ainda continua ali, né, trabalhando, e toda vez ela vinha até questionava, falava assim, mas você não fica bravo, né? Estou percebendo que você não perde a paciência, mas porque Deus está trabalhando o fruto do Espírito. Aquela pessoa que xingava, aquela pessoa que, sabe, batia de frente, a gente começa a ver que realmente Deus ele começa a trabalhar em nossos corações. Nós não somos perfeitos, nós vamos continuar vivendo nessa luta, né, do pecado, né, do pecado adâmico, mas a gente vai ainda conseguir vencer somente se a presença de Deus estiver conosco. E a palavra nos diz, em Romanos 8, 5 e 6, nos diz assim, porque os que se inclinam à carne, cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito traz a vida e paz. Então, nossa vida, a gente pode, se a gente jejua, se a gente ora, se a gente está aqui em comunhão na presença de Deus, né? Se a gente está aqui em comunhão com os irmãos, nós estamos fortalecendo o Espírito. Agora, se a gente começa a ter influências, muitas vezes de pessoas ímpias, de pessoas que estão fora da presença de Deus, dá ouvido para o que as pessoas estão dizendo, nós começamos a enfraquecer. E esses frutos do Espírito, e essa paz e presença do Espírito Santo começa a enfraquecer a nossa vida. Então, em Gálatas 5, 6, também nos diz, digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a consciência da carne. Então, é uma batalha constante, irmãos. Nós não, a Bíblia fala, né, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Aquele que acha, né, a Bíblia fala, aquele que acha que está em pé, tome cuidado para que não caia. A gente tem que permanecer fiel a Deus e saber que nós somos servos e que nós estamos buscando a Ele, buscando o reino dEle, e saber que um dia Ele irá virar buscar a sua presença, a sua boca. Ele irá virar buscar a igreja para nos salvar e nos libertar de vez, e nós estaremos com Ele eternamente. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tremendo, né? Glória a Deus.